Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco do meu aprendizado. Eu venho buscando conhecimento e trabalhando no mercado financeiro, e também como consultor financeiro, como gestor. Eu faço gestão também da carteira de alguns clientes. E eu venho trabalhando e buscando aprimoramentos nessa área já tem um bom tempo. E de tudo que eu já fiz, seja convivendo com os judeus nos Estados Unidos, que eu aprendi muito, seja fazendo curso com donos de bancos de investimentos, gestores de fortuna, fazendo cursos das mais variadas áreas, eu consegui juntar tudo aquilo que eu aprendi e resumir em 2 pilares básicos para quem deseja ter independência financeira. E hoje nós vamos falar desse primeiro pilar. Cada pilar, tanto o primeiro quanto o segundo, ele tem 3 vertentes. E hoje nós vamos falar do primeiro pilar para qualquer um que deseja ter independência financeira. O primeiro pilar, ele traz como da primeira vertente que todo mundo precisa, todo mundo que quer viver de renda, ele precisa de renda principal, renda extra e renda passiva. O que seria a renda principal? Como o próprio nome já diz, é aquela renda que ela é o seu sustento principal, seja vindo de um salário, seja vindo você como autônomo, das fontes da média dos seus rendimentos mensais, seja você como um empresário, a média de quanto a sua empresa faz ali ao longo do ano. Então, você tem como renda principal X valor. Você precisa disso. Qual que é a segunda vertente? A renda extra. Todo mundo precisa de renda extra. Existem várias pessoas que eu atendo, vários casais inclusive, que eles têm somente uma fonte de renda. E quando vem qualquer problema, como veio esse agora do coronavírus, essas pessoas são pegas de surpresa, muitas vezes são mandadas embora e perdem a única fonte de renda que tem. Se essa pessoa é um autônomo, ela perde talvez a única fonte de renda que sustenta a casa dela. Às vezes, a esposa, ela é mãe de 2 filhos ali, ela não tem tempo de trabalhar porque está com 2 crianças pequenas talvez, tem que dedicar a casa, tem que dedicar às crianças e eles perdem a única fonte de renda. Quantos casais eu já atendi com uma situação parecida? E o que eu queria que você entendesse é o seguinte: se você tem somente uma fonte de renda, você até pode, vamos dizer assim, viver com abundância. Mas o primeiro problema que vier, que te acerte em cheio, ele vai te derrubar. Agora, se você tem renda extra, por mais que você perca por um momento a sua renda principal, você tem fontes alternativas de renda que vão te sustentar. Eu, por exemplo, vou trazer aqui meu exemplo, eu agora comecei a cortar para dedicar mais a umas, mas até o meio do ano passado eu tinha 7 fontes de renda. 7 fontes de renda. Eu tenho rendas, por exemplo, através de palestras e treinamentos que eu faço. Eu tenho renda através das consultorias financeiras que eu faço aqui. Eu tenho rendas que eu faço através da gestão de capital de clientes. Eu tenho renda que eu faço porque eu trabalho com leilão de carros. Então eu compro o carro leilão e vendo. Eu tenho rendas que eu faço até um tempo atrás, hoje eu não faço mais, mas com aula de inglês. Então, o que eu fiz? Eu fui criando múltiplas fontes de renda. Eu tinha uma renda também que eu fazia em paralelo, que eu trabalhava num setor público, e eu tinha uma renda que vinha ali daquele setor público. Então eu tinha 7 fontes alternativas de renda. Era renda para todo lado. E se alguma delas me viesse com problema, eu tinha renda na outra área. Então, quantas fontes de renda você tem? Lembra, se você quer ter independência financeira, você precisa de renda principal, renda extra e renda passiva. Falamos da principal, falamos da extra e a renda passiva. Bom, a renda passiva é aquela que trabalha para você enquanto você dorme. Como assim? Poxa, se você escreve um livro e você publica, enquanto esse livro estiver vendendo, você está ganhando sem necessariamente estar fazendo nenhum esforço. Você trabalhou uma vez, escreveu, publicar e está ganhando de forma contínua. Se você é músico, por exemplo, meu tio gravou um CD da Paulo Fernandes. Há um tempo atrás ele virou, eu fui abrir minha conta, tinha não sei quantos mil lá que caiu na minha conta. Aí eu fui ver, era do CD que eu tinha gravado com a Paulo Fernandes. Há outras formas de fonte de renda passiva, mas se você investe no mercado financeiro, por exemplo. Então eu tenho ações e eu recebo dividendos, juros sobre capital próprio. Eu tenho renda fixa e eu recebo juros de 6 em 6 meses, algumas fontes de renda fixa que eu tenho. E eu tenho também fundos imobiliários. Então eu recebo aluguéis praticamente todo mês sem precisar sair de casa. Então eu tenho renda principal, renda extra e renda passiva. Quantas fontes de renda você tem? Você tem renda passiva? Qual outro
quanto é a sua renda principal. Chega uma hora que a sua renda principal ela pode ser passada pela sua renda extra. E você pode usar a sua renda extra para fomentar a sua renda passiva. Até uma hora tal que a sua renda passiva é tão grande que você não precisa mais trabalhar. Ou seja, eu acabei de te passar os 3 principais vertentes do primeiro pilar da independência financeira. Renda principal, renda extra, renda passiva. Se você não tem esses 3 ainda hoje, comece a pensar neles agora. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo falando de como criar renda extra. Eu tenho uma habilidade em criar e desenvolver nas pessoas renda extra e eu quero poder te ajudar com isso.